Minha gente, eu chamo a sua atenção agora, porque pode acabar a qualquer momento o júri popular do crime do corretor de imóveis que foi assassinado no centro de Aracaju em abril de 2023. Ele aparece na sua tela. Era o Anderson Rodrigo Lugon de Souza, um homem de 46 anos que deixou 2 filhas. Lucas Moura, que eu já adiantei para vocês aqui em outras oportunidades, não é só repórter, ele também, agora inclusive, né, Lucas, parabéns até, passou na OAB, tem entendimento profundo sobre a área jurídica, está acompanhando esse júri e vai fazer o seguinte, Lucas, o que você vai fazer? Você vai transformar o juridiquês para a nossa linguagem, porque a gente não entende esses negócios não, viu? Esses negócios que vocês falam aí complicados, a gente não entende muito bem não. Quero saber o que está acontecendo no nosso modo de falar. Vai ser preso, não vai ser preso, quanto tempo, quem disse o quê, quem não disse. Combinado assim, meu amigo? Boa noite. Tá combinado, Mariana, tá combinado. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham nesse momento no Cidade Alerta Sergipe. Primeiro, obrigado pelas felicitações. É um prazer estar com você e agradeço suas palavras também, muito bondosas, por sinal. Mas veja, Mariana, nós estamos nesse júri, é um júri bastante aguardado. Você falou em minha primeira entrada, já no início do jornal, que nós estamos falando de um caso que aconteceu há mais de 2 anos e que havia uma grande expectativa para um desfecho final. E quando eu falo dessa expectativa para um desfecho final, falo de ambas as partes, tanto o lado que defende o réu, o lado que acusa, enfim, eu acho que todos queriam ou querem, né, que de fato haja uma definição a respeito de se há ou não culpa nesse caso, e se há culpa, de que forma essa pena será cumprida e por aí vai. O fato, Mariana, é que nós tivemos o júri marcado para o mês de junho, ainda para o mês de junho, o público de casa deve lembrar. Pela ausência de uma testemunha, esse júri, ele precisou ser adiado, né? O conselho de sentença foi desfeito, e aí nós tivemos um novo júri marcado, e agora sim, ao que tudo indica, esse júri chegará à sua sentença final. Nós estamos na fase dos debates, a fase final, para que o público de casa entenda, é o momento em que, primeiro, a acusação diz por que o réu tem que ser condenado, depois a defesa diz por que o réu tem que ser absolvido, ou mesmo ter a sua pena reduzida, por quaisquer que sejam os motivos. E essa fase era uma fase em que se tem debates ali iniciais e depois desses debates de um primeiro tempo inicial, há a possibilidade da acusação fazer uso da réplica e, consequentemente, se a acusação fizer uso da réplica, a defesa tem o direito de usar a tréplica. E é exatamente neste momento em que nós estamos. Enquanto conversamos aqui fora, do lado de fora do plenário, lá dentro, neste momento, o Ministério Público, que faz parte da acusação, é o titular da ação penal, está fazendo uso desse momento de réplica. Já sabemos que logo depois, os advogados de defesa, que inclusive estão aqui conosco também, farão uso da tréplica, serão os últimos a falar, inclusive como é estabelecido no processo penal brasileiro. Eu estou aqui, Mariana, com os dois lados dessa história, né? E aí a gente reforça sempre o nosso papel enquanto jornalistas, de ouvir sempre os dois lados da história. Eu estou ao meu lado direito, o meu colega Remy mostra as advogadas de assistência de acusação, da assistência de acusação. Eu estou aqui também com a Roberta, que é viúva do Anderson, que fatidicamente foi morto, neste caso, do dia 20 de 2023. E eu estou também aqui do meu lado esquerdo, vou começar conversando com eles, porque eles já terão que entrar para justamente o momento da tréplica, os advogados de defesa que representam os interesses do réu deste caso. Estou aqui com a Ailson Silva e também com a Laila Siqueira Menezes. Converso com vocês a partir de agora. Doutora Ailson, começo conversando contigo. Eu queria que o senhor me dissesse, né? Qual é a tese de defesa aqui? O que é que vocês defendem que de fato aconteceu naquele dia? Naquele dia houve previamente uma provocação por parte da vítima, mexendo e querendo buscar algo com a mulher, com a esposa do réu. E também pela questão do valor moral, né, de
por minutos, por horas, a vítima estava provocando, tentando se aproximar, tentando ter algum contato, cantando, na verdade, a esposa do réu. E diante disso, a defesa demonstrou em plenário, inicialmente, a tese defensiva no sentido de homicídio privilegiado, que não é um prêmio, é uma redução da pena, tendo em vista que houve uma provocação prévia da vítima, houve algo que tem um valor moral motivando aquela situação e, por isso, a defesa pediu justamente o homicídio privilegiado, que é uma redução de pena, como também o afastamento de 3 qualificadoras, porque o Ministério Público quer uma condenação pelo homicídio qualificado, triplamente qualificado, além de um crime a mais, que seria fraude processual, que, no entender da defesa, não existiu. Perfeito. Vocês estão trazendo aqui, a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrarmos ao vivo, vocês também falam sobre a questão de que foi veiculado na imprensa, e alguns veículos falando sobre isso, sobre a existência de uma pedra que teria sido utilizada no crime. Na verdade, pelo que vocês trazem aqui, não houve instrumento absolutamente nenhum, foram apenas socos e pontapés. É a linha de raciocínio de vocês, é o que vocês defendem? Exatamente. Em momento nenhum foi usado pedras, nem capacete, como muitos veículos informaram, não houve nenhum objeto, foi socos e chutes. Apenas. Nada além disso. Após a injusta provocação, uma violenta emoção, o réu, infelizmente, culminou nessa tragédia, inclusive confessando, e nós não estamos aqui buscando de forma nenhuma impunidade. Nós não estamos buscando impunidade. Nós estamos buscando justiça, não vingança. Que a justiça seja feita e que ele seja punido dentro do processo legal, dentro do que as provas demonstram e dentro da verdade, da verdadeira culpabilidade dele. Que ele seja punido, mas dentro da lei, dentro da justiça, que seja feita a justiça. É isso que a defesa requer, a justiça, nada mais, nada menos, apenas isso. A vítima foi atacada por trás, doutor? Não. Inclusive foi mostrado vários vídeos e imagens hoje em plenário pelo Ministério Público e pela defesa, que demonstra que tudo ocorreu frente a frente. Inclusive, no momento da segunda confusão, primeiro foi no bar, depois teve a confusão na rua, onde aconteceu os fatos. Então, o autor do fato procurou a vítima para tirar satisfação do porquê que ele estava mexendo com a mulher dele, inclusive tendo chamado ele de corno no momento que estava saindo do bar. E nesse momento, quando ele foi tirar satisfação, a vítima chegou a peitar. O que é que você quer? E nesse momento, frente a frente, tete a tete, o autor do fato acabou agredindo, e essas agressões levou à morte da vítima. Perfeito, eu agradeço a participação de vocês, quero inclusive liberá-los caso queiram voltar ao júri. Muito obrigado, excelente trabalho. E aqui nós estamos com o outro lado dessa história. E, obviamente, Mariana, aqui o que nós temos são versões de um mesmo fato e cada um, naturalmente, vai defender aquilo que acredita, aquilo que acredita estar nos autos. Faz parte de todo esse processo e de tudo isso que nós temos dentro do ambiente da justiça mesmo. Aqui estão agora as assistentes de acusação. Eu estou aqui com a doutora Priscila e também com a doutora Ingra Damascena, que estão aqui representando a assistência de acusação. Priscila, vamos falar um pouquinho sobre, inclusive, o que acabou de ser dito, né? Vocês, naturalmente, defendem que foi um homicídio qualificado, em 3 qualificadoras, enfim, é o oposto do que eles acabaram de dizer, na opinião de vocês. Boa noite, Lucas, boa noite, Mariana e todos os telespectadores. Nós estamos aqui, Lucas e Mariana, na qualidade de assistentes de acusação, para nos apetecer da verdade, ou seja, trazer às claras a verdade. E, por uma forma óbvia, nós estamos falando óbvio, trazendo não só depoimentos, não só câmaras, imagens, mas sim também as próprias provas documentais trazidas nesse processo. Durante o dia hoje, nós tivemos a oitiva de diversas pessoas, inclusive o delegado, que conduziu todo esse processo com muita magnitude, podemos dizer dessa forma, onde foi demonstrado claramente que a tese que a defesa está sustentando, ela é inverídica. É falado a todo tempo que o nosso papel é apenas acusar. E não é esse, Lucas. Nós queremos, de fato, a justiça. Nós queremos que a justiça, de fato, ela seja feita. Mas, claro, de uma forma correta.
Vou aqui já ressaltar para vocês a questão do objeto que foi tratado aqui. No laudo pericial e no cadavérico, o médico legista ele fala que houve algo, ele não especifica se foi pedra, ele não especifica, mas ele diz que houve algum objeto contundente que fez assim acontecer a agressão que levou à morte do senhor Anderson. Isso está no laudo. Isso está no laudo, de forma muito clara. E aí nós partimos desse princípio junto à questão de como, inclusive, ficou o corpo do senhor Anderson. Quiçá, vou dizer para os senhores, que precisou a família pagar a funerária para fazer uma reconstrução para que no seu funeral tivesse pelo menos o caixão aberto. Imagine o tamanho de dano que foi ocasionado na região facial. E vou dizer para vocês aqui, quando ele foi alvejado para cair, de fato, ele primeiro derrubou. Mas ele não deu, realmente ele não chegou a agredi-lo pela face, sabe por quê? Porque ele já estava com a face no chão. E aí foi a partir daí que até nas provas documentais, onde nós pegamos, que inclusive são provas que não quebrou a cadeia de custódia, porque a cadeia de custódia para um público é todo o trâmite legal para uma prova documental, aonde o delegado, além dos prints recebidos, o delegado agiu com muita sapiência em pedir a quebra telemática, onde nessa quebra ele puxou, extraiu do telefone todas as conversas onde o réu ele confessa que ele fez isso. Eu derrubei e comecei a bater na cabeça dele. Ou seja, ao momento que Anderson caiu, ele começou ainda a continuar a agredir, seja pelo próprio soco, que o mesmo diz, mas seja o que o médico legal traz, o legalista, com objeto contundente. Então, por óbvio, ele foi cruel, ele trouxe, naquele momento, uma emboscada para o seu Anderson. Ele não deixou, ele dificultou a defesa do mesmo. O seu Anderson, ele levanta a mão para o lado, como se disse, não faça isso comigo, o que é que eu estou fazendo. Uma pessoa que levanta a mão, ele não está prestes a agredir. E isso ficou muito claro nos depoimentos do dono do bar, do garçom que presenciou a discussão que antecedeu. Priscila, desculpe interrompê-la, mas sobre depoimentos, um aspecto é que a defesa aqui não arrolou nenhuma testemunha, né? Vocês arrolaram 8, inclusive dispensaram 3, porque com 5 já consideraram que havia produção de provas suficientes. Exatamente, a defesa ela não arrolou nenhuma testemunha, todas as testemunhas foram nossas, do Ministério Público e assistente de acusação, onde nós dispensamos 3, e Mariana, e ouvintes, e Lucas aqui, vou falar para vocês uma situação que, para a gente, na assistência de acusação, foi muito chocante, mas determinante para uma condenação nesse sentido. É o fato de durante todo o percurso do processo, desde a fase de inquérito em que nós participamos, ele nega a autoria, ele nega, e a defesa é a mesma. Ele nega a autoria. Na audiência de instrução e julgamento, ele disse que ele não estava lá, que ele não fez. Hoje, coincidentemente, ele comprovou a sua autoria da circunstância, mas coincidentemente não, porque as provas que nós apresentamos hoje em plenário, ele traz todo o composto comprobatório, não teria como correr dessa. Então, nós iremos, enquanto assistente de acusação, continuar nessa tese de que, de fato, houve um homicídio triplamente qualificado e que houve, sim, a fraude processual, porque ele voltou, ele pegou o telefone da vítima e ele levou para a casa dele. Por quê? Levei porque achei que era meu. Se achou que era seu e viu que não era, devolvesse, e não foi devolvido. E por causa desse telefone que nós conseguimos a geolocalização para identificá-los. Perfeito. Deixa eu conversar aqui, Priscila, troca de lugar com a dona Roberta, deixa eu conversar com ela, porque, dona Roberta, eu quero até te pedir desculpas. Primeiro, te agradecer por estar aqui conversando conosco, mas de forma muito respeitosa, te pedir desculpas por, mais uma vez, ter que estar tocando nesse assunto contigo. Eu cheguei a entrar aqui no plenário, logo te vi, percebi que a sua expressão facial, que não é uma expressão facial agradável e não poderia ser, é um ambiente muito tenso, de muita expectativa, em que se ouvem muitas coisas que são desagradáveis, dolorosas, mas eu preciso, pelo menos mais esta vez, ouvir o seu depoimento, né? Eu acho que o sentimento é esse, é pedir por justiça. Exato, boa noite a todos. Eu que agradeço a vocês, né, por estar acompanhando esse caso, já faz mais de 2 anos que a gente está por essa luta aí pela justiça, pela morte de Anderson, meu marido, na época, pai da minha filha, e só a gente sabe o que a gente vem passando, porque a sensação é como se eu não tivesse ainda o enterrado, porque hoje eu presenciei, melhor dizendo, algo que me chocou muito. A família do réu,
num determinado horário do intervalo, pediu para que ele pudesse ver a filha. E aí eu pergunto, e minha filha, que horas que vai poder ver o pai? No cemitério? Eu levo ela lá para poder ver o túmulo. Então, são momentos que são muito marcantes, né? E que é quando a ficha cai, é quando você vê que realmente isso não tem volta, né? Mas, graças a Deus, a justiça, eu tenho fé que vai ser feita, está sendo feita. Eu já peço aqui, eu agradeço à Justiça, a toda a parte dos policiais, delegado, a doutora Bárbara Alves, que é quem esteve comigo no começo, que foi quando eu informei que eu tinha acesso ao e-mail, né, de Anderson na época com senha. Ela deu a ideia da gente ir até a DHPP na época e mostrar o delegado, né, da época que estava lá, para poder fazer essa geolocalização, e ali foi o ponto de partida para tudo, para fazer essa campanha, essa investigação, e graças a Deus as coisas foram caminhando e chegou até onde chegou. É muito sofrimento ouvir com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu, ouvir mais de uma vez a crueldade com que ele foi morto, com que ele foi assassinado, a falta de condição que ele teve. Ele não teve nenhuma condição de reagir, de se defender, né? Foi uma coisa assim, muito absurda. O motivo não entra na minha cabeça. Ele pode falar 1000 vezes, os advogados de defesa podem falar 1000 vezes. Não existe motivo para a forma que foi feita. Se todo mundo, se toda a sociedade for agredir o outro, porque um chamou de feio, um chamou disso, um chamou daquilo, ou mexeu com alguém, a sociedade vai acabar no mundo. Então, é falta de tolerância. Então, não há motivo. Cometer um crime tem que ser punido na maior classificação possível, né? Então, mais uma vez, eu agradeço esse acompanhamento de vocês estarem aqui com a gente. Perfeito, eu que agradeço e parabéns pela força, parabéns pela luta, por não desistir e por até esse momento estar acreditando na justiça e confiando nela. É isso, Mariana, está contada a história. Há pouco eu disse que nós estávamos na fase final dos debates, já de réplica e tréplica. A gente está na expectativa, né? O júri deve levar pelo menos mais 1 hora aproximadamente. Depois de finalizado, aí nós teremos o momento em que os jurados irão à sala secreta, votarão os quesitos e decidirão se nós teremos uma condenação, e se teremos condenação, se será por homicídio qualificado, se de repente, né, pode acontecer, a tese da defesa seja aceita de homicídio privilegiado, enfim. Nós vamos aguardar, confiantes todos na justiça. A justiça é o melhor caminho sempre, a gente confia nisso, vamos aguardar e no decorrer da nossa programação, se não hoje, amanhã a gente traz todas as informações ao nosso telespectador. Te agradeço. Como é que está nosso tempo, meu diretor Fábio Teles? Eu posso continuar ou eu tenho que seguir aqui? Me ajude. Lucas, o Fábio me deu só um tempinho, eu quero só tirar umas duvidazinhas com você, que é o seguinte, ele primeiro negou o crime e depois confessou? Essa é a primeira pergunta. E a segunda ele só foi localizado porque ele levou o celular da vítima? É isso? E aí, através desse celular, que entenderam que ele teria participação e acharam ele, só para eu entender a logística desse crime, você que está ligando agora, um crime que aconteceu em 2023, eles estavam num bar no centro aqui da nossa capital, quando teve essa confusão e esse corretor de imóveis de 46 anos, que deixou 2 filhas, morreu. Na versão de um lado, o Lucas já trouxe aqui, se fala que foi uma briga e ele morreu por causa de socos. O outro lado já diz que não, que foram pauladas, pedradas. Mas aí essa parte da história, Lucas, que eu queria só confirmar com você, a questão do celular e de confessar ou não. É exatamente isso, viu, Mariana? Inclusive, eu estou aqui ainda com as advogadas da ciência de acusação, dona Roberta, mas é exatamente isso que você traz. O detalhe que ressalta aqui a doutora Priscila é justamente isso. Ele teria, durante a fase de inquérito policial, também durante a fase de instrução, porque o júri é dividido em 2 etapas, né? Primeiro, o juiz decide se pronuncia. O que é pronunciar? Decidir se vai ter júri ou não. Se existem indícios de autoria, de materialidade, enfim, se existem indícios suficientes para levar o réu ao júri. E nesse momento, tentando não ir ao júri, ele negou a autoria. E agora, no júri, ele assume a autoria, diz ter sido o autor, portanto, desse crime, apesar de a tese de defesa ser o homicídio privilegiado, né?
teria agido por violenta emoção. Mas, enfim, o fato é que, primeiro ele nega e agora, aqui no júri, só no júri, é que ele confessa ter praticado esse crime. E o segundo ponto que você traz é exatamente isso mesmo. Ele só foi localizado por conta do celular. Ele leva o celular da vítima, do Anderson, estava com ele, e aí a dona Roberta, até agradeceu aqui a pessoa que a ajudou a pensar sobre isso, estava com o e-mail, consegue fazer a geolocalização, e ele é localizado porque estava com o celular da vítima, portanto, do Anderson Lugon. Então é exatamente isso, são nuances desse caso, nuances que nos leva, enfim, a ter uma série, leva todos a uma série de conclusões, mas as conclusões mais importantes certamente são de 7 pessoas, os 7 jurados que estão aqui e que daqui a pouco vão voltar e decidir sobre o que de fato acreditam que aconteceu nessa história. Mariana. Lucas Moura, a prioridade hoje é sua. Qualquer novidade nos aciona que a gente te chama por aí. Te agradeço pelas informações.